Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Estamos vivendo esta oitava da Páscoa, que é a alegria do ressuscitado. Penetre em nossos corações, em nossas mentes, que deixemos-nos tocar por essa alegria indizível, indescritível, que Jesus ressuscitado traz para cada um de nós. Escutemos sua palavra e encontremos com Ele. Vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas 24, 35 a 48. Os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, a fé na ressurreição não é uma ilusão. A fé na ressurreição é o fundamento da nossa esperança. Se o ressuscitado não é uma ilusão, podemos afirmar com toda a convicção que nossa esperança não é vã. Os discípulos, assim como as mulheres que as Sagradas Escrituras nos apresentam, experimentaram e conviveram com Jesus ressuscitado. E essa experiência foi algo concreto, palpável. Foi algo muito forte que transformou a vida daqueles que se deixaram tocar por ela. Aqueles que conviveram com Jesus puderam experimentar algo novo. Aqueles que eles viram crucificado, morto, sepultado, agora se apresenta diante deles, vivo, totalmente novo, transformado. É o mesmo Jesus crucificado. Suas chagas são sua identidade. O crucificado é o mesmo que se apresenta ressuscitado diante dos olhos dos discípulos. Jesus havia dito que morreria, seria entregue, sofreria paixão, mas que no terceiro dia ressuscitaria. Foi difícil para os discípulos fazerem a passagem, a Páscoa. Foi difícil para eles, quanto também é difícil para nós acreditar em algo até então impossível. Aos poucos, o que era escuro foi se tornando claro. As trevas da ignorância, do medo, elas foram sendo dissipadas pela luz do ressuscitado. Muitos viram Jesus crucificado, poucos o viram ressuscitado. E para fazer a experiência do ressuscitado, é necessário a fé. O ressuscitado se torna visível, não mais aos olhos físicos, mas somente o enxerga presente aqueles que têm fé. É com os olhos da fé
é que nós somos capazes de visualizá-lo. Os discípulos não têm uma visão coletiva do Senhor, não é algo puramente emocional. E o Evangelho faz questão de sublinhar que Jesus está verdadeiramente vivo, porque os discípulos o veem, o tocam, comem com ele. Não é um fantasma. O ressuscitado é livre. Vem quando quer, aparece quando quer, dá ordens, relembra o seu ensinamento, interpreta as Escrituras, faz-se reconhecer. É o mesmo Jesus de antes, mostra as mãos e os pés. Pede para que os discípulos toquem nele, para que sejam curados de qualquer sombra de dúvidas. E somente aquele que é capaz ou aquela que é capaz de tocar nas chagas de Jesus poderá ficar curado da incredulidade. Assim como Tomé, num outro evangelho, tocou e se libertou da sua incredulidade. Tocai em mim, diz Jesus. Como tocar no Senhor? Tocar pela fé, vê-lo pela fé e viver nele e por ele pela fé. A fé não é uma experiência que nos tira da realidade, que nos um misticismo, não é. A fé nos faz enxergar a realidade dos fatos da vida de maneira totalmente nova. Aqueles que fizeram essa experiência são chamados a testemunhar tudo isso. E tal experiência não é para ser guardada, mas comunicada aos outros e ao mundo. Quem tocou em Jesus, quem foi tocado por ele, não consegue guardar para si esse transbordamento de alegria que essa experiência do ressuscitado causa no coração e na alma de quem o experimenta. E a pessoa assim corre, ela faz da vida uma missão, ela corre para comunicar, ela enfrenta perigos, sofre até o martírio, se preciso for, por causa de Jesus. Anuncia o Cristo total, que é o crucificado ressuscitado. Toca em Jesus e tocando nas feridas do mundo, dos irmãos que sofrem, servindo, ajudando, doando-se sem reservas. Toquemos nas chagas de Cristo e deixemos o Senhor nos tocar. Que Ele nos liberte de toda dúvida, para que todos nós sejamos testemunhas de amor, de misericórdia, daquele que perdoou e que perdoa os pecados dos seres humanos, aquele que cura as nossas enfermidades físicas e espirituais e nos liberta da escravidão do pecado e do mal. Tocai em mim, Jesus, disse Jesus, vede, sou eu mesmo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.